Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com L'Oréal Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre Caxias e Abreu e Lima, dois generais maçons, e a participação desses generais no século XIX, no processo da maçonaria, que futuramente desembocaria na deposição do imperador Dom Pedro II. Bem, nós já fizemos inúmeros programas voltados a essa temática da maçonaria, porque, repito, para nós é um movimento emblemático, oriundo, ou digamos, marcado a partir do século XVIII, em que efetivamente nós temos uma proposta internacional de um movimento internacional completamente diferenciado, tanto pela carga simbólica quanto pela carga de logística, não é? Quanto pela uniformização de padrões de linguagem, de comportamento e de reivindicação. Evidentemente que o tamanho do movimento que eclode no século XVIII absolutamente não pode ter sido criado no século XVIII, porque a maçonaria aparece em 1717. Né? O volume com que ela aparece, né, no mundo inteiro, e criando pautas que são iguais, e símbolos que são iguais, e palavras-chave que são iguais, e ideias que são iguais no mundo todo, é o primeiro fenômeno de globalização real que nós temos. Bem, entre outras coisas, o que é que traz esse movimento? Esse movimento, ele traz um discurso importante, que é o discurso do liberalismo, não é? O que vem a ser o liberalismo? O liberalismo é exatamente aquela prerrogativa teórica, é aquele argumento que a matéria está acima de qualquer coisa, que tudo vale em nome do dinheiro. Veja, é exatamente essa ideia que, para que ela viceje, implica na erosão de toda e qualquer ideia de espiritualidade, né, ou de que o mundo não é somente matéria, né, que nós temos depois os grandes conglomerados capitalistas que vão surgir no século XX. E, evidentemente, o capitalismo tem coisas boas? Claro que tem, sem sombra de dúvidas. Mas, hoje em dia, disto nós estamos vendo que o desenho de um governo mundial, ou de alguma coisa que se assemelhe a isso, né, em que grandes corporações ou uma faixa muito pequena de gente detém o maior número de dinheiro no mundo, e essa gente compra parlamentares, deputados, políticos, etc., tal, e tem aprovado cada vez mais legislações no mundo inteiro que favoreçam aos seus próprios grupos. Então é uma forma de tornar-se dono do mundo de um modo legal, né? Antigamente era através de guerra. A partir da Revolução Francesa, a lei tornou-se o grande elemento em que você parasita o Estado e começa a mudar o Estado a favor de um certo grupo. Bem, isto é, sucintamente, o grande esquema que surgiu no século XIX, com a maçonaria e com esses movimentos liderados por sociedades secretas. Tá? A nossa aula de hoje vai ser embasada na obra de Marc Morrel e François de Oliveira Souza, O Poder da Maçonaria. O Morrel é um pesquisador, um historiador brasileiro, não maçom,
o que é muito importante, a gente procurar historiadores brasileiros que são não maçons, né? Porque eles se debruçam sobre o tema e eles não estão comprometidos na defesa da maçonaria. E no Brasil nós temos poucos trabalhos de historiadores não maçons que militam nesse campo, né? Bem, evidentemente que a gente tem que escutar e ler os historiadores maçons também, exatamente para poder compreender a narrativa, né? Enfim, no Brasil os trabalhos sobre maçonaria são incipientes, são realmente deficientes, e esse é um campo de investigação que precisa de ser melhor colocado. Mas, então, nós vamos falar sobre Caxias e Abreu e Lima, e antes disso vamos dar uma entendida em como estava aquele cenário do Império naquela altura, né? Desde o golpe da independência, a independência foi um golpe. Foi um golpe maçom, que não resultou em nada de bom para o Brasil, em absolutamente nada. Apesar dos discursos fantasiosos de historiadores comprometidos com as ignorâncias e as omissões. O Brasil, desde o século XVIII, portanto, assim como Portugal, sofria, como toda a Europa, os efeitos daquele movimento da maçonaria explodido em todos os quadrantes, né, do Ocidente. E, evidentemente, Portugal conseguiu resistir a isso, até a deposição do último rei, que foi no século XX, o assassinato, aliás, do último rei português, e o Brasil iniciou um processo aqui muito sério de entrega do capital nacional, primeiro para a City de Londres, porque foi Dom Pedro I e os próceres da maçonaria que fizeram os empréstimos brasileiros, começando o endividamento histórico do Brasil com os Rothschild, com a casa de Rothschild. E dali por diante, houve a entrega do parque, vamos dizer assim, do parque industrial brasileiro, né, da produção brasileira, para todos os estrangeiros. Evidentemente que o processo de corrupção e de rapinagem e de evasão de material estratégico brasileiro tem, de fato, um ponto, que é a partir de 1822. Tá claro? E 1822, portanto, a independência, ele tem um marco. Quer dizer, que marco é esse? É o marco da entrada absoluta do liberalismo dentro do Brasil. Ora, nós tivemos nesse período algumas revoltas de libelo antimaçônico, conforme a gente vai ver. A revolta de Quebra-Pedras e a de Cabanagem, por exemplo, são dois exemplos clássicos nesse aspecto, né? Mas o que estava acontecendo, entre outras coisas, naquele momento? A maçonaria, a Igreja Católica, aliás, participou, alguns dos seus pares participaram ativamente do processo da independência. Isso é uma loucura, dado que a maçonaria, a Igreja, o Vaticano tem mais bulas papais lançadas contra a maçonaria do que contra o comunismo, por exemplo. Então, soa realmente inusitado quando a gente estuda e vê a ideia de um padre maçom, porque a maçonaria é a antítese da proposta da Igreja Católica. Né? Bem, então, uma parte da igreja, portanto, estava do lado da maçonaria e outra parte da igreja estava contra a maçonaria. Né? Então,
por volta de 1870, a gente tem uma disputa muito acalorada entre a igreja e a maçonaria. Haviam acusações de que os maçons estavam penetrando as irmandades laicas, entre outras coisas, e a maçonaria tinha um conjunto panfletário, um libelo de imprensa muito grande, desferido contra a Igreja Católica. É preciso lembrar, conforme eu já venho falando, que grande parte dos jornais, dos editoriais, dos periódicos que não eram os oficiais da coroa, estavam nas mãos da maçonaria. Aliás, o fundador da imprensa no Brasil, né, do jornalismo brasileiro, é precisamente um maçom. Correto? Então, a maçonaria tinha uma torrente de palavras, de gestos, de papel impresso, de chamadas de ordem, de propaganda, né, de luta simbólica, lançadas dentro da sociedade, fazendo críticas anticlericais. Tá? E contra o imperador também. Basta verificar a quantidade de charges ou de quadrinhos, né, que são lançados nos jornais, tripudiando da figura de Dom Pedro II. E Dom Pedro II não fazia nada contra isso. Dizia que a imprensa tem que ter liberdade. Ela tem que ter liberdade, mas é preciso entender o que estava em pauta ali. Né? Dom Pedro II, eu já fiz um programa sobre ele, alguns programas sobre ele, como monarca, como pessoa física, não como imperador, como pessoa, foi um homem ilibado, probo, honesto, um intelectual de proa. Como imperador, ele foi péssimo. Péssimo. Aliás, debita-se a ele uma das razões da queda do império. Não foi a mais ninguém, além da maçonaria. Né? Dom Pedro II tinha uma total aversão a questões políticas. E ele é o imperador. Né? Então, é preciso não confundir. Os Bragança brasileiros mentem demais da conta quando eles fazem propaganda de que o Império Brasileiro era uma grande potência. O Império Brasileiro não era uma grande potência por conta de Dom Pedro II. O Império Brasileiro herdou ainda um rescaldo do Império Português. Porque tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II não fizeram modificações substantivas. O Brasil continuou funcionando. Né? Endividado. E, além de tudo, Dom Pedro II, para manter o império, ele fez vários endividamentos externos no Brasil. Isso é uma coisa que muito pouca gente fala. Né? A entrada de capital estrangeiro, e aquilo foi criando uma guilhotina dentro da economia brasileira. Tá? Bem, então, havia uma disputa muito grande entre a maçonaria e setores da igreja. O conflito entre a Igreja Católica e a maçonaria eclode em 1870, né? Foi um conflito histórico. Esse conflito representa um tipo de antagonismo, de certa forma. Né? Não havia, até aquele momento, digamos, apesar das bulas do Vaticano, uma animosidade do Vaticano e dos setores eclesiásticos com a maçonaria. Há uma proibição, mas a igreja não havia, digamos, investido ferozmente contra os maçons. O inverso não era verdadeiro. Né? Então, alguns sacerdotes brasileiros eram maçons na primeira metade do século XIX, como, por exemplo, o Monsenhor Francisco Muniz Tavares, os padres Venâncio Henriques de Rezende, Antônio de Albuquerque Montenegro, Antônio Feliz Velho Cardoso, e boa parte do clero envolvido nas rebeliões de 1817 e 1824, que foram rebeliões maçônicas.
né? Então, a questão religiosa envolvida da igreja contra a maçonaria e contra o império, inúmeros padres vão receber uma punição por serem maçons, né? Além de tudo isso, havia uma determinação da própria maçonaria, nós já lemos o documento de alta venda, já estudamos ele. Há uma determinação das lojas maçônicas de que os maçons deveriam ser católicos, com o sentido de penetrar a Igreja Católica para conspurcá-la. Então, veja, até aquele momento, uma vez que o maçom é católico, mas ele é maçom, é incompatível, não tem como haver compatibilidade, né? Mas, aparentemente, como o ser humano é capaz de dar uma na cruz e uma na caldeirinha, como se Deus e o diabo fossem a mesma figura, e não são, não é? Aquele tipo de coisa passou, ou seja, não havia um conflito historicamente construído, havia brigas, divisões, etc. Né? A maçonaria, enquanto pregava uma concórdia religiosa falsa. Por que ela é falsa? Ora, por várias razões, nós já citamos várias delas. Uma das questões é que a maçonaria tinha a intenção efetiva de derrubar todas as monarquias da Europa e de destruir a Igreja Católica. Então, que ecumenismo é esse que ela fala? A partir do momento que ela investe ferozmente contra a Igreja Católica, e não só, contra todas as outras religiões, porque a maçonaria ainda pretende, ser o grande templo ecumênico universal. E que ecumenismo é esse? É uma mixórdia e é um pastiche religioso que nenhum movimento Nova Era conseguiu produzir com tamanha celeridade, né? Dado que ali dentro pode entrar qualquer coisa, menos a ideia de uma espiritualidade autêntica. Bem, então, os relatos da maçonaria brasileira oitocentista, por exemplo, são carregados de referências a padres maçons que rendiam reverência a Jesus Cristo e ao grande arquiteto do universo. Ora, o Deus maçônico não é o Deus bíblico, né? Oliveira Lima vai falar claramente que o clero nacional, o clero brasileiro, era devidamente liberal e parte dele maçom, o que é uma deformidade, uma aberração sem monta, porque a igreja é contra a ganância, contra o lucro desenfreado, desmedido. Então é interessante esse cenário que a gente tem dentro da igreja, não é? Padres que são a favor de uma proposta revolucionária, que abole completamente toda a ideia de espiritualidade e, ao mesmo tempo, eles advogam a ideia de que o lucro a qualquer preço é válido. Bem, isso não tem nenhuma relação com o discurso da caridade cristã, não é? Da pobreza evangélica. Ora, é preciso lembrar que a igreja, Dom Pedro II, perseguiu tanto a Igreja Católica que a igreja foi uma das grandes responsáveis pela deposição de Dom Pedro. Então nós temos aqui um cenário muito curioso, porque você tem uma disputa entre a igreja e a maçonaria, mas entenda que essa disputa, no caso do Brasil, era uma disputa sui generis, porque dos próceres da independência, nós tínhamos freis franciscanos, por exemplo, né? Havia muito padre envolvido no processo da independência. Isso é curiosíssimo, né? E esses padres eram maçons. Então, em sendo maçons,
efetivamente que a penetração deles dentro da Igreja Católica, de acordo com o cargo que eles ocupavam, minimizava um pouco esse conflito. Então é preciso ter uma perspectiva, um cenário muito específico para entender o que estava acontecendo com o Brasil naquele momento, né? Então havia uma associação estabelecida entre a Igreja e a maçonaria, né? É uma associação relativa, mas ela existia. E então a gente tem o século XVIII, século XIX, século XX, né? 19 para o 20, padres que vão participar ativamente da independência e do processo do golpe da República, né? Os dados dos padres participantes do clero na atividade maçônica são restritos porque a maçonaria não abre esses dados, né? Então, há alguns casos clássicos famosos. É só de pensar que Dom Pedro I conspirava dentro de um convento no Rio de Janeiro com freis maçons, isso dá uma ideia da periculosidade, né? Então, a iniciação de padres dentro da maçonaria era, aliás, uma prática proibida pela Igreja de Roma. Então, a partir do século XVIII, a maçonaria já tinha sido lançada na Inglaterra em 1717. Quem está reinando em Portugal e no Brasil nessa altura é Dom João V, Dom João V, né? Então, em 1738, Clemente XII começou uma luta aberta contra a maçonaria, né? E a maçonaria, então, foi tida como um elemento subversivo, como inimiga do Estado e da Igreja, porque ela propugnava isso. A Igreja não inventou isso. Na primeira metade do século XIX, a maçonaria, segundo alguns historiadores, e é interessante isso, inclusive o Morrell vai falar isso, a maçonaria não havia se configurado como uma ameaça aos interesses da Igreja no Brasil. Eu não consigo entender por que essa gente mantém esse discurso. Mas é óbvio que se nos documentos principais da maçonaria ela pretende destruir as monarquias e a Igreja Católica, como é que ela não é uma verdadeira oponente da Igreja e do Estado? É incrível esse tipo de interpretação, digamos, né? De manobra hermenêutica. Agora, o alto clero brasileiro fazia vistas grossas à desobediência e à subversão dos padres que eram maçons. Porque a Igreja tem um processo de punição muito complexo, né? É uma estrutura diferente. Então, uma punição ali exigiria outras medidas. Membros altos do clero, como o padre José Caetano Coutinho, que era o bispo do Rio de Janeiro, o sucessor dele, Manuel Rodrigues de Araújo, o próprio Dom Romualdo Antônio Seixas, que era arcebispo do Brasil e símbolo do conservadorismo católico na primeira metade do século XIX, embora fizessem referência à atividade maçônica como ato herético, nunca condenaram abertamente nenhum padre. Então a Igreja, de certa forma, deixou aquilo indo correndo solto, né? Tampouco os padres iniciados vão se considerar vivendo em pecado, né? Bem, muito pelo contrário, alguns viam que a maçonaria era um instrumento dos interesses divinos. É interessante o que vai acontecer na cabeça de um sujeito quando ele está envolvido com o movimento revolucionário. Januário da Cunha Barbosa, que é um maçom, um dos responsáveis, inclusive, pela criação do IHGB, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Januário da Cunha Barbosa era um sacerdote, né?
Ele, como sacerdote, falou nesses termos sobre a maçonaria. Ele foi um dos fundadores do Grande Oriente do Brasil, em 1822. Ele falava o seguinte: filha da ciência e mãe da caridade, fossem as sociedades como tu, ó santa maçonaria, e os povos viveriam eternamente numa idade de ouro. Satanás não teria mais o que fazer na terra, e Deus teria em cada homem um eleito. Isto vindo da boca de um sacerdote ultrapassa qualquer sentido de heresia. É gravíssimo, né? O IHGB, para quem não sabe, não houve interesse algum do IHGB. O IHGB, de certa forma, proibiu toda e qualquer pesquisa relativa à independência, aos movimentos maçônicos da independência. É claro, porque eles estavam diretamente envolvidos, né? Bem, a partir da segunda metade do século XIX, começa um movimento conservador de reforma dentro da Igreja Católica, que buscava uma reaproximação com os valores ortodoxos. Então, o número de padres maçons foi diminuindo, a ponto de tornar-se uma aberração aos olhos da sociedade o padre que combinasse a batina católica com o avental de maçom. Isso é o correto, porque uma instituição combate a outra no sentido de eliminar. Então, ou o padre é maçom, ou ele é padre. Isso não, ele vai fazer outra coisa. Ele tem que sair da igreja. Se ele optar por ser maçom, ele tem que sair da igreja. Porque uma sociedade propõe a morte de uma religião. E propugna o materialismo confesso. E o ecumenismo entre todas as religiões. E o liberalismo radical. Quer dizer, o dinheiro vale para comprar pessoas e estados. Você pode fazer qualquer coisa em nome do dinheiro. Não tem condição de um indivíduo, em sendo padre, né, aceitar esse tipo de proposta. Quer dizer, esse tipo de padre tem um discurso muito próximo do evangelismo norte-americano, não é? Quer dizer, aonde o dinheiro compra qualquer coisa. Não é bem assim. Veja os exemplos que nós estamos vivendo diante do mundo para constatar que há alguma coisa que não é correta nessa proposta. Bom, então começa a haver uma disputa dentro, além desses conflitos que existiam entre a igreja e a maçonaria, a própria maçonaria brasileira era uma mixórdia, sempre foi um lugar de gente que nunca foi séria na vida, né? Então, o número de conflitos e de disputas internas dentro da maçonaria brasileira são imensos. Foram eles que fizeram a independência, né? E, teoricamente, aquela calmaria dita política, né, que vem depois da independência, é um pano de fundo. Aquilo não é real, é uma ilusão. A maçonaria, ao mesmo tempo que se coloca como um espaço apolítico, ela dominou grande parte do cenário político brasileiro. Isso é curioso também, né? Então, em 1863, a maçonaria vai sofrer um racha muito grande. Alegando irregularidades nas eleições realizadas em 63, em que seriam escolhidos os dirigentes do Grande Oriente do Brasil, um grupo de maçons, sob a liderança de Joaquim Saldanha Marinho,
fundou uma outra obediência, o Grande Oriente do Vale dos Beneditinos. Veja, beneditinos é uma ordem católica, né? Ou simplesmente o Grande Oriente dos Beneditinos. Então, essa divisão vai durar até 1883, com um pequeno intervalo em 1872. Então, há dois Grandes Orientes aqui, que entram em rivalidade. Entre esses dois, está o conservadorismo católico monárquico, através da liderança do grão-mestre Visconde do Rio Branco e do grão-mestre Saldanha Marinho. E de outro, como republicano, progressista e defensor de reformas da sociedade brasileira e do Estado laico. Né? Então a gente tem, em dois Grandes Orientes, o Barão do Rio Branco, que foi um homem culto, evidentemente, trouxe grandes benefícios ao Brasil, mas sempre dentro da perspectiva maçônica. Tá certo? E ele era católico, teoricamente. E a gente tem, portanto, naquela altura, essas duas grandes figuras, quer dizer, o Barão do Rio Branco e o Saldanha Marinho. O Saldanha Marinho é republicano. Então, o perfil dos políticos que vão compor as duas obediências vai mostrar aqui que os membros já se encontram polarizados dentro de uma arena política profana. Então, dentro do comando do Grande Oriente dos Beneditinos, além do Saldanha Marinho, é interessante isso, né? Grande Oriente dos Beneditinos, mas o Saldanha Marinho era contra a Igreja e contra a monarquia. E chama de Beneditinos o Grande Oriente, o nome, né? Então, essa incongruência ela não é factual, né? Ela não é casual, desculpe. E não é uma incongruência tampouco, é uma apropriação simbólica que tem o claro fito de destruir a ordem beneditina, evidentemente, ou aquilo que ela propugna. Né? Então, esse Grande Oriente dos Beneditinos, que tem entre os seus grupos o Saldanha Marinho, são republicanos e são abolicionistas, muitos deles, lançam um manifesto em 1870. Então, esses caras queriam uma modernização da sociedade, baseada nos preceitos de racionalidade, de liberdade de consciência. A outra obediência ficou conhecida como o Grande Oriente do Lavradio. Né? O Grande Oriente teve como grão-mestre primeiro o Barão de Cairu e em seguida o Visconde do Rio Branco. Esses líderes do Lavradio, no Rio de Janeiro, sustentavam que a maçonaria deveria apresentar-se como uma instituição apolítica, tendência que já existia desde a independência. Repito que essa instituição apolítica, sob o meu entendimento, isso é uma falácia, porque uma instituição apolítica não pode se meter dentro da política dessa forma. Não é? Então, a maçonaria influencia e era influenciada pelos movimentos da sociedade. Né? Então, aquela autofagia que vai acontecer dentro das obediências maçônicas não é explicada somente pela disruptura ou pelos conflitos internos da própria maçonaria. Né? A queda da monarquia, o republicanismo, o abolicionismo, o liberalismo radical, o controle da sociedade, o controle da cultura, isso tudo está no centro das discussões que vão envolver esses membros da maçonaria, que são quadros importantes do meio político. Né?
Então, em 1870, ou seja, 72, em que a maçonaria entra, de fato, e o império também em conflito com a Igreja Católica, que é a questão religiosa. Então, a questão religiosa, que foi iniciada a partir de um contexto internacional, né, trouxe à tona as tensões do regime do padroado, dividiu a sociedade, porque tinha gente que defendia um projeto liberal científico e os defensores de um conservadorismo católico, né? Então, o apogeu da questão religiosa aconteceu com as prisões feitas pelo governo imperial dos bispos de Olinda, Dom Vital, e do Pará, Dom Antônio Macedo de Costa, né? E ambos desobedeceram e desafiaram o império, ao qual a igreja era vinculada. Era uma vinculação pro forma, hein? Dom Pedro II não gostava da igreja, né? E o Segundo Império perseguiu demais a Igreja Católica. Diminuiu muito o número de igrejas dentro do Brasil. Então, existe uma propaganda muito interessante sobre Dom Pedro II, sobre o fato dele ter sido um monarca probo e inteligente, o que é, e ninguém há de negar isso, mas isso não apaga todo o resto da gestão de Dom Pedro, né? Então, o Império, se ele teve algum sucesso, digamos assim, foi muito mais pelas virtudes inerentes pessoais do próprio monarca e pelos empréstimos que ele foi tomando, endividando o Brasil, né, do que pela própria legislação do Império, né? Bem, o Dom Vital tem uma obra muito importante, foi essa obra que nós já fizemos aula sobre ela, onde ele descreve, inclusive, o documento de alta venda. E ele vai bater firme em cima da maçonaria. Firme. É o primeiro enfrentamento sério da igreja, no caso brasileiro, contra a maçonaria. E, evidentemente, que eles saem perdendo. Porque o governo imperial manda prender Dom Vital e Dom Antônio Macedo da Costa, né? Então, esses dois bispos exigem que a igreja, as irmandades, expulsassem os maçons dos seus quadros, e algumas dessas igrejas se recusaram a fazer isso. Elas foram interditadas pelos bispos, as irmandades recorreram ao governo imperial, o governo imperial deu ganho de causa às irmandades, portanto a maçonaria. E o que fizeram os bispos? O que fez Dom Vital e Dom Antônio? Desobediência civil. Eles se negaram a reconhecer o poder temporal do imperador e, sob essa premissa, eles foram punidos, né? E o presidente do Conselho de Ministros, José da Silva Paranhos, portanto Visconde do Rio Branco, era ninguém menos do que o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, do Lavradio. Está entendido a razão pela qual o Império vai ficar do lado da maçonaria e não da igreja. Dado que a igreja é um Estado, aquela interferência foi absurda, né? O governo se intrometeu dentro da questão da igreja. Ora, se a igreja resolve punir os seus pares, a punição tem que ser feita. Então, a reação do Império no tocante a isso foi absurda. Bem, então a maçonaria naquela altura estava condenada pelo Papa, perseguida aos borbotões pelo clero brasileiro, e evidentemente que desses embates ela vai procurar se fortalecer, né? Abandona por um momento essas disputas internas, essas brigas, reaproxima as potências
E essas potências, portanto, que estavam divididas entre o Grande Oriente do Lavradio e o Grande Oriente dos Beneditinos, vão se unir, né, e passam a formar juntas o Grande Oriente Unido e Supremo Conselho do Brasil. Né? Então a igreja passa a ser, como nunca foi, né? A igreja passa a ser, como sempre foi, na verdade, o grande inimigo, um inimigo comum. Então, dentro de um cenário político, essas duas frentes da maçonaria se uniram contra a igreja, usando o poder do império, poder político. Né? Bem, então, em 1872, tem uma disputa interna da maçonaria e política entre o Saldanha Marinho e o Visconde do Rio Branco, pelo cargo. E essa união maçônica vai se desfazer. Então, o racha da maçonaria central, ele teve um efeito cascata, evidentemente. E ele passou a envolver os quadros maçônicos provinciais e municipais que se posicionaram ao lado de uma ou de outra potência. Então, essas potências começaram a angariar lojas para suas causas, né? Então, as potências rivais vão iniciar um processo de criação de novas lojas, de competição por uma hegemonia maçônica. Né? Então, nesse período, o número de lojas maçônicas no Brasil aumenta enormemente, viu? Quer dizer, além de ampliar as potências rivais, os conflitos com a igreja vão gerar um outro tipo de posicionamento, né? Então, há uma briga pesada que marca o início da questão religiosa. Apesar delas terem se unido para enfrentar a Igreja Católica, depois elas se dividem, voltam a cair em divergência. Então, são brigas pesadas. As brigas internas entre a maçonaria e a briga de ambas com a Igreja mobilizaram como nunca os templos, a imprensa, as escolas, os clubes literários, as festas públicas. Basta ler os jornais da época para a gente verificar o quanto que isso está em atividade. Né? Então, a lógica era, quer dizer, quanto mais lojas fossem fundadas, mais a maçonaria conseguiria se defender e contra-atacar a igreja. E eles usavam o corpo social e a grande facilidade da imprensa estar na mão deles. A igreja, qual é o jornal que a igreja tem? Nenhum. O palco, a pregação, é o púlpito, né? De dentro do templo. A maçonaria não. Então, a maçonaria teve um discurso que penetrou no corpo social, na vida cotidiana das populações nas regiões mais longínquas. Né? A igreja intensificou o seu discurso de satanização dos maçons, reforçou essa animosidade que já existia, né? Mas a igreja, na verdade, pegou tudo aquilo que a maçonaria colocava como projeto e simplesmente deu corpo àquele projeto. E a igreja estava correta nesse aspecto. Né? A maçonaria é uma estrutura anticatólica. Essa luta maçônica contra o conservadorismo católico, dado que os maçons têm a imprensa na mão, né, ganhou a simpatia dos chamados segmentos liberais da sociedade. Que, além de tudo, o imperador não deixava o Brasil se desenvolver efetivamente em termos econômicos. A história do Império Brasileiro é bem diferente do que é contado. Né? Então,
Nesse rescaldo como um todo, nós temos diversos tipos de situações. Uma dessas situações são as chamadas revoltas, que aconteceram em várias províncias do Brasil. Essas revoltas estarão ou a favor da maçonaria ou a favor da igreja. Duas revoltas clássicas que tinham um discurso antimaçônico foi a revolta do quebra-quilo, né? E a revolta da cabanada. Tá claro? Então, o discurso antimaçônico era muito frequente entre as populações pobres. E o discurso era contra a chamada modernização conservadora. É preciso entender o que era o conservadorismo aqui, que estava em voga. Para a gente ter uma ideia, a cabanada é uma revolta que ocorreu no Brasil depois que Dom Pedro foi deposto, né? Ele abdicou, estava no período da regência. Ele acontece em Pernambuco, em Alagoas e no Pará, né? São revoltas diferentes. Em Pernambuco ele é chamado de Guerra dos Cabanos. Então, essa rebelião é muito curiosa, porque ela foi conservadora, porque ela pretendia trazer de volta o monarca português ao trono do Brasil. Para alguns historiadores, isso é um pré-Canudos, tá certo? E é interessante porque ela foi feita na Zona da Mata e no Agreste, teve como líder o Vicente de Paula, né? Gente muito pobre, índios, escravos, foragidos. Ora, em 1834 vai ocorrer um boato de que Dom Pedro I vai voltar ao Brasil, né? Ele vem atuar como regente do filho. Então esses boatos eram espalhados por clubes. Tinha uma sociedade que chamava Sociedade dos Zelosos da Independência, né? Há uma obra do século XVIII, do Domingos Antônio Raiol, sobre motins políticos, onde essa sociedade é citada. Dom Pedro morre em Portugal em 1834. Então, quando ele morre, esse movimento da cabanada, ele deixa de ter razão, né? A razão de existência. Por outro lado, o Império investiu contra a rebelião, né? O exército colocou pelo menos 4.000 soldados e fez uma chacina impressionante. Prendeu, matou os chamados revoltosos, né? Então, a cabanada foi uma dessas revoluções antimaçônicas que pregava a volta de Dom Pedro I. Uma outra revolta que a gente vai ter, que tem claramente um libelo antimaçônico, é a revolta do Quebra-Quilos, que foi na Paraíba, em 1874, perto da questão religiosa, né? Então, essa ideia do quebra-quilos, ou pelo menos o nome, surgiu no Rio de Janeiro, quando o povo invade as casas comerciais, porque o Brasil havia adotado um novo sistema de pesos e medidas, baseado em padrões internacionais, por conta do liberalismo, né? Então, isso interferiu diretamente no sistema de cobrança de imposto. O povo que já era espoliado ficou revoltado. Ora, então, novamente, o imperador, né, enviou forças militares para conter os distúrbios, uma repressão absolutamente violenta. Não tem nenhuma rebelião que acontece no Império
sob comando de Dom Pedro II, que não resulta numa chacina impressionante. Dom Pedro II teve uma ação militar extremamente violenta. Extremamente violenta. O exército, naquela altura, que foi fundado, como eu já falei, para defender os interesses políticos de certos grupos. Ele não tinha defesa e interesse da pátria. Né? Bem, então o Império reprimiu violentamente, fez prisões em massa. A revolta do Quebra-Quilo foi uma das coisas tão impressionantes que uma das práticas repressivas, um dos castigos utilizados pelo governo federal era o chamado colete de couro. Né? Isso consistia em pegar um pedaço de couro cru, envolver o peito do indivíduo, o tórax, né? E o couro tinha que estar molhado. Esse couro era molhado. E quando o couro secava, ele comprimia o peito do indivíduo violentamente. Ou a pessoa morria, ou aquilo causava uma lesão cardíaca e uma tuberculose como sequência, como sequela. Isso é para a gente ter uma ideia de como foi Dom Pedro II e do que era o exército brasileiro naquela altura. E dos elementos de torturas que eram utilizados, sim. Então, qual era essas duas questões? Quer dizer, o que está em pauta aqui? O chamado liberalismo, quer dizer, o dinheiro a qualquer custo. Que vai entrando dentro do mercado e a população se revoltou, efetivamente. Né? Ambas as revoltas, tanto do Quebra-Quilo quanto da Cabanada, foi exterminada, evidentemente. Né? Então, esse tipo de situação nos mostra como atuava o Império, né? E, efetivamente, que a maçonaria inserida dentro do governo imperial utilizou os aparatos do Estado com a chancela do imperador, né? Para defender os interesses da maçonaria, mesmo que aquilo fosse contra os interesses da nação. Esse é o rescaldo e a leitura que tem que se fazer, e que é correta que se faça. Então, isso virou uma prática, quer dizer, uma prática de meia dúzia de gente, aonde eles passam a utilizar dos instrumentos e dos mecanismos do Estado para favorecer certos grupos. Então, o fato do Brasil ter sido tomado pela maçonaria em 1822 inaugura, entre outras coisas, uma prática política, não é? Que hoje em dia está muito claro o funcionamento dela. Ela vai criando uma sequência de procedimentos. Basta a gente lembrar que o Império I e o II foi todo maçom, e a República maçônica. Efetivamente. Então, aquele tipo de prática avalizada por um aparato legal, ele se institucionaliza. É claro que de um momento em diante o próprio governo não pode continuar matando aos quilos a própria população, mas até a República isso é feito. Veja que foi feito em Canudos, por exemplo. Né? Um massacre em que não sobrou uma galinha viva. Né? Bem, e com a igreja atuando contra a população também. Então, o Brasil tem uma história muito estranha, né? De modo que isso torna os estudos da historiografia brasileira extremamente complexos, porque as nuances são várias. Né? Bem, nós vamos ficando por aqui, isso é um programa introdutório, e na nossa próxima aula, portanto, nós vamos falar sobre esses generais, mas é preciso entender o contexto em que aquilo está se passando.
Quer dizer, o contexto em que vai aparecer Caxias e o Abreu e Lima, né? Porque existe digamos, o exército brasileiro tem mania de falar do o grande exército de Caxias. Bom, o que é o grande exército de Caxias? Osório e Caxias são os dois grandes personagens, né? O que é o exército de Caxias? É preciso entender o que foi esse maçom, né? Bom, vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.